Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Quero falar hoje, na sequência da exposição da terceira carta de João, sobre o mal de Diótrefes. João está escrevendo a Gaio, um servo de Deus que cuidava muito bem dos missionários. Ele recebe os elogios do apóstolo João. No entanto, João também vai fazer aí um contraste com uma outra pessoa de nome Diótrefes, que era alguém que nos parece, à luz do texto, não estava contribuindo com o reino de Deus. Veja o que nos diz o verso 9 e 10 da terceira carta de João. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João aponta 5 problemas, 5 males que Diótrefes estava fazendo contra o nosso Deus. E aprendendo com este exemplo de Diótrefes, num aspecto negativo, corrijamos as nossas atitudes para que não incorramos nestes mesmos pecados. São estes os 5 problemas, os 5 males de Diótrefes. Primeiro, o problema da vaidade. Ele quer exercer a primazia, ele quer ser tratado com distinção entre os demais. Não, a Escritura nos ensina a termos o outro em maior estima do que a nós mesmos, a entender e ver o outro como maiores do que nós e nos vermos como servos uns dos outros. Nada de vaidade, nada de se achar mais do que o seu irmão em Cristo. O segundo problema, ele não acolhe os missionários, ele não acolhe os irmãos, ele não estava disposto a abençoar e ser um hospitaleiro destes servos de Deus que estavam de passagem pela cidade para evangelizar e levar a palavra do Senhor. Ele não tinha cuidado com as pessoas, não amava a obra missionária e os missionários. Não caia neste mal. Terceiro mal, ele estava falando coisas maliciosas sobre o apóstolo João, maldizente, era alguém ali fofoqueiro, criando contenda, falando mal. Não faça isso, a Escritura nos adverte muito sobre esse cuidado de não falarmos mal uns dos outros, de não fazermos fofoca uns sobre os outros, e o quanto a fofoca, o quanto falar mal do nosso irmão, infelizmente, atrapalha o desenvolvimento da igreja do Senhor. Quarto problema aí de Diótrefes, ele era um impedimento na obra de Deus. Ele não apenas não recebia os irmãos, como também impedia os outros a receberem. Era como se na chegada de um missionário ele não estivesse pronto a recebê-lo e hospedá-lo, como também ainda criava impedimentos, empecilhos, atrapalhava outros irmãos de acolher aquele servo do Senhor, aquele missionário do Senhor. Não faça isso. Se você não quer fazer, não atrapalhe os que querem. Se você não quer fazer, não fique criticando e desanimando outros a servirem. Não quer? Não faça. Fique quieto. Deixe aqueles que estão fazendo e trabalhando exercerem o seu serviço ao Senhor da melhor forma possível. Mas melhor do que simplesmente não falar nada é se colocar à disposição do trabalho. Por fim, o último problema de Diótrefes, acusado aqui por João, é que ele era maldoso. Ele não recebia, ele atrapalhava os outros de receberem os missionários, e ele ainda expulsava os servos de Deus que estavam ali a fazer a missão. Era alguém que perseguia os servos do Senhor. Não caia nesses males de Diótrefes. E talvez você possa pensar que isso seja uma realidade muito distante da sua. Mas por vezes, quantas pessoas nós vemos que estão a expulsar servos de Deus da igreja? Pastor, isso acontece? Acontece. Não talvez de forma tão literal e escancarada, de alguém pegando e empurrando talvez um pastor ou um presbítero para fora da igreja, mas quantas vezes pela maledicência, quantas vezes justamente por ficar criando empecilhos e conversinhas aqui e ali, nós não acabamos tirando das nossas igrejas bons servos do Senhor. Infelizmente isso acontece. Cuidado com as muitas contendas que às vezes existem dentro da igreja. Não caia nos males de Diótrefes. Que você seja usado por Deus para fazer coisas muito positivas e boas servindo a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe.